Qual é a diferença entre um gerente de banco, um assessor e um consultor de investimentos? Muitas pessoas me perguntam qual é a diferença no atendimento desses três profissionais. E é importante deixar claro que cada um tem um modelo específico de trabalho. Ao longo desse vídeo, eu vou explicar quais são as principais diferenças da categoria de cada um desses profissionais. Olá a todos, meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel e agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o modelo de gerente. Qual é a função de um gerente de banco? Ele é contratado pela instituição financeira, bancária, para ajudar na operacionalização de ordens. Então, por exemplo, quero um cartão de crédito, quero fazer câmbio, quero tirar dúvidas sobre produtos financeiros, atendimento ao cliente ali no dia a dia. A função do gerente bancário é servir na linha de frente, conversando com o cliente, ajudando a tirar dúvidas e ajudando a executar pedidos que foram feitos pelo cliente, que vão desde a contratação de seguro, câmbio, investimentos e vários outros aspectos relacionados à instituição financeira. Essa é uma figura vital para o funcionamento do mercado financeiro. Afinal de contas, a gente precisa do banco para uma série de afazeres do nosso dia a dia. Os bancos são uma ferramenta muito importante para o bom funcionamento do mercado financeiro e que é vital para o funcionamento também da economia real. Afinal, muitas das empresas precisam de crédito e várias outras ferramentas financeiras para conseguirem continuar produzindo com qualidade. Porém, é importante lembrar que o gerente de banco ele é contratado pela instituição financeira. E a função de qualquer profissional em qualquer empresa é sempre a maximização dos lucros dessa empresa. Óbvio que não necessariamente isso está ligado à venda. Tem pessoas que maximizam lucro diminuindo riscos, como o caso da equipe de compliance, por exemplo, ou pessoas que maximizam lucro de outra forma. Mas no fim das contas, a função desses funcionários é, seja no curto, médio ou longo prazo, maximizar o lucro da empresa. Por conta disso, pode existir um desalinhamento entre os interesses do gerente bancário e do cliente, porque a maneira como esse profissional do banco é remunerado é através do seu salário e sua bonificação normalmente vem através de metas. E essas metas são atreladas a vendas de produtos, que podem ser produtos de valores imobiliários, como produtos financeiros de investimento, ou podem ser outros produtos, como seguro, câmbio e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? É bastante sabido que existem pressões para vender produtos que não necessariamente se encaixam no que é melhor para o cliente. Tanto é que vemos grandes instituições financeiras com produtos financeiros péssimos, com centenas de milhares de investidores. Então, naturalmente, existe um desalinhamento muito grande. Por quê? Porque o incentivo financeiro do profissional está em fazer o que o banco pede. E o que o banco pede é para otimizar os recursos do banco. Por conta disso, é importante lembrar que esse profissional, e aqui eu não quero falar de ser ético ou não ser ético, não é relacionado a isso, mas simplesmente ao funcionamento do modelo de trabalho de uma determinada profissão. Então, o gerente de banco ele não funciona como um especialista de investimentos independente. Como funciona a figura do assessor de investimentos? A figura do assessor é muito similar ao broker que a gente tem nos Estados Unidos, cuja principal função é atuar na frente comercial e ajudar na operacionalização de ordens de compra e venda de ativos, tirar dúvidas de produtos financeiros e outros assuntos relacionados a isso. Então é muito importante entender que a figura do assessor de investimentos, que está sempre ligado a uma determinada corretora, é ajudar no quesito transacional. O assessor de investimentos não é uma figura independente e também não é um especialista de investimentos independente. Logo, esse profissional não é o adequado para cuidar das suas finanças de maneira independente. E como funciona o modelo de remuneração de um assessor? Bom, no banco, o modelo normalmente é salário mais um bônus atrelado a determinadas metas. Na assessoria, você pode ter diferentes tipos de modelo, mas na grande maioria dos casos, a remuneração está atrelada à comissão que foi gerada pelos produtos que foram investidos pelo investidor. Esse é um modelo que a gente chama de modelo comissionado. E por que esse modelo comissionado tem um grande conflito de interesses? Porque dependendo do produto que é investido, a comissão pode ser pequenininha ou enorme. Nós temos produtos financeiros que a comissão é zero ou muito próxima de zero. E temos produtos financeiros que a comissão para o sistema passa de 5, 6, 7 ou até 10% na cabeça. O que é uma comissão na cabeça? É o profissional ganhar essa comissão de uma vez só. E o que eu quero lembrar? A comissão que é gerada para o profissional é só um pedaço da comissão, porque o restante da comissão fica para a instituição financeira. E que normalmente são equivalentes, ou da instituição financeira é ainda maior. Então, se um profissional receber uma comissão de 3% por um produto, que é relativamente comum, significa que pelo menos 3% ficou também com a instituição financeira, gerando uma comissão total de 6%. Mas isso pode se tornar ainda pior quando você investe num produto
gera uma comissão na cabeça, orienta o cliente a vender esse produto para depois investir em outro produto. Então, as transações também podem gerar comissões. Por isso, muitas vezes, e eu já falei sobre isso até no vídeo sobre marcação ao mercado, há um incentivo a ficar mexendo na sua carteira o tempo todo, quando a gente sabe que investimentos, na verdade, devem ser feitos para o longo prazo. Então é importante não confundir as categorias. E, de novo, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando do quesito ético, não estou falando de nenhum profissional, eu estou falando do modelo de atendimento. E eu quero lembrar também, ele não pode fazer recomendações independentes de investimentos. E eu sei que nessa hora, muitos de vocês, inclusive profissionais do mercado, podem estar ansiosos para comentar que, na verdade, podem fazer. Mas se você pegar a norma da CVM, e eu vou deixar isso bem claro aqui na tela para vocês, o assessor não pode fazer recomendações de investimento independente. O que o assessor pode fazer é repassar as recomendações da corretora. Logo, se a corretora tem a função de maximizar seus lucros, existe um conflito de interesse nessas recomendações. Inclusive, tem um post feito pela própria CVM explicando melhor essas regras. Se vocês olharem aqui na parte dos assessores de investimento, o que tem? Profissionais contratados por corretoras, ou seja, esse é outro possível conflito de interesse. Esse profissional vai querer que você leve todo o dinheiro para uma corretora única, ou uma outra corretora que também esteja plugado, não olhando todas as instituições financeiras. Explicam aos clientes da corretora os produtos disponibilizados por ela. Prestam informações e recebem ordens de investimento pela corretora quando o cliente decide investir. Só podem ser pagos pelas corretoras que o contratam e devem seguir as regras da resolução CVM 178. Quando a gente olha a CVM 178, isso fica bem claro. A atividade do assessor de investimento abrange prospecção e captação, perfeito, recepção e registro de ordem e transmissão dessas ordens para o sistema de negociação, prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pelos intermediários. Ou seja, não se pode fazer recomendações de investimentos. E para ficar ainda mais claro, tem o segmento de vedações. É vedado ao assessor de investimento contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores imobiliários, consultoria ou análise de valores imobiliários. Então, o assessor de fato não pode fazer recomendações de investimento independente. Ele pode repassar as recomendações da corretora num formato de recomendação, mas não é permitido pela própria CVM que ele faça recomendações de investimento. Ainda, alguns assessores, embora um montante relativamente pequeno, começaram a atuar no modelo que a gente chama de modelo fee-based, ou modelo de cobrança por taxa, que é diferente do modelo commission-based, onde você é cobrado por comissões. Qual é a diferença do modelo fee-based para o commission-based? O modelo commission-based, como eu expliquei, o profissional recebe comissões pelos produtos que seu cliente investiu. No modelo fee-based, o assessor vai cobrar uma taxa fixa, como por exemplo 0,5%, 0,6%, 0,7%, 1% ao ano dos valores que estão investidos, em troca de fazer esse serviço de recepcionar a ordem, tirar dúvidas e por aí vai. Muitos dizem que no momento que o assessor passou a cobrar uma taxa fixa, os conflitos de interesse inerentes ao modelo comissionado deixaram de existir. Mas isso não é a verdade. Primeiro, porque o profissional continua repassando as recomendações da corretora e não são recomendações independentes. Segundo, porque por mais que a remuneração não seja diretamente comissionada, é permitido às instituições financeiras fazer pagamentos adicionais por metas de produtos recomendados. Então você não recebeu uma comissão diretamente pelo produto, mas se você vender tantos produtos, você ganha X ou Y ou Z, e ainda você sempre tem que trabalhar com os produtos que estão na corretora que você está plugado. Logo, se você vê um produto melhor em outra instituição, você não pode recomendar. Por conta disso, o modelo fee-based na assessoria de investimentos não elimina o conflito de interesses. Mas, de novo, o que eu estou querendo trazer aqui é o funcionamento do modelo dessa profissão. Não quer dizer que é certo ou que é errado, mas a profissão atua nesse formato e é importante que as pessoas não confundam o trabalho de um consultor financeiro independente com o trabalho de uma pessoa contratada pela instituição financeira para repassar recomendações ou ajudar na operacionalização de ordens. E tudo isso está muito claro na CVM. As pessoas muitas vezes confundem os papéis e acabam tomando decisões financeiras que não são alinhadas com os melhores interesses dos clientes. E qual é o papel do consultor de valores imobiliários, que a gente chama de consultor de investimentos ou consultor patrimonial? Pela definição formal da CVM, fica bem claro que o consultor ele é um profissional contratado pelo investidor. Então, quando eu falo de alinhamento de interesses, você sempre tem um alinhamento com o seu empregador. No caso do consultor, o empregador é o cliente. Então, você tem um interesse alinhado em fazer o melhor possível para o seu cliente. Normalmente, os consultores trabalham no modelo de fee-based.
em que você cobra uma taxa percentual do patrimônio investido. Essa taxa é interessante porque quanto maior o patrimônio do seu cliente, maior também vai ser a remuneração do profissional que atende. Então, o consultor ele tem todos os incentivos para fazer o patrimônio do cliente crescer. E só para deixar claro, quanto à parte das comissões, esse modelo comissionado foi visto como tão danoso para os clientes ao redor do mundo que vários países já proibiram. Na Holanda é proibido, na Austrália é proibido. O Reino Unido proibiu o modelo comissionado há mais de 10 anos. Nos Estados Unidos, maior parte dos profissionais atua no modelo fee-based. Então não é uma coisa exclusiva do Brasil. O modelo de consultoria aqui é muito recente, mas em vários países desenvolvidos, o modelo comissionado foi visto como tão danoso para o cliente pelos órgãos reguladores que ele chegou a ser proibido. Já o modelo de consultoria é o modelo atual, que é o mais utilizado pelos investidores. Quando a gente para ver, na descrição da CVM está escrito: orientam, recomendam e aconselham com independência e de forma individualizada sobre investimentos disponíveis no mercado que melhor vão atender aos objetivos do cliente. O consultor não pode realizar operações de compra e venda em nome do seu cliente. Verdade, o consultor só faz as recomendações. Ajudam a montar e acompanhar uma carteira de investimentos. Então, o trabalho do consultor, do ponto de vista de valores imobiliários, é justamente ter um trabalho independente e fazer o melhor possível para o seu cliente, não só para uma questão ética, mas também porque os seus incentivos financeiros estão alinhados. Quanto mais o cliente ganha, mais o consultor ganha. Naturalmente, o trabalho do consultor não vai até os investimentos apenas. Os bons consultores trabalham com planejamento patrimonial por completo, ou seja, planejamento financeiro, o quanto você precisa aportar por mês para alcançar seus objetivos, ajudam a entender se vale a pena investir em determinadas previdências para economizar impostos. Muitas vezes tem advogados na equipe para ajudar a entender se faz sentido ter uma holding, ter uma empresa offshore, para fazer um planejamento sucessório completo e ajudar na proteção patrimonial. Então eu sempre digo que o principal objetivo do consultor é fazer o seu cliente alcançar seus objetivos financeiros. E para fazer o cliente alcançar seus objetivos financeiros, você tem uma série de pilares que devem ser trabalhados e respeitados. Por conta disso, se você tiver interesse em atuar no modelo de consultor, não tendo experiência ou já tendo experiência em outras áreas do mercado, mas querendo vir para o modelo de consultoria, aqui embaixo tem um link para você se inscrever e falar com a gente. Não esqueça de compartilhar com quem pode se interessar em trabalhar no mercado financeiro e até a próxima.